Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e rapaziada, é hoje. Corinthians e Santos se enfrentam na Neoquímica Arena às 6h30 da noite, ou da tarde, como quiser chamar, pela semifinal do Campeonato Paulista. Tá todo mundo muito ansioso, eu tô demais. Desde segunda-feira eu tô maluco por esse jogo, ele finalmente chegou e acontece hoje. O Santos já tá em São Paulo para enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. A viagem foi feita no sábado à noite. E cara, tem muita coisa em jogo nessa partida hoje. Tanto a final do Campeonato Paulista como a definição do resto da temporada do Corinthians. Depois de ter uma derrota de 3-0 pro Barcelona de Guayaquil, a confiança do time todo do Coringão caiu, cara, é óbvio. E se for eliminado hoje pro Santos, o clima pro jogo contra o Barcelona na volta da pré-Libertadores vai ser um clima muito hostil. Apesar de que a torcida do Corinthians é incrível nesse quesito, ela sempre apoia o time até o final. Mas é claro, se o resultado for negativo, haverão vaias, haverão xingamentos. E falando em moral, em psicológico pro jogo, o Santos está totalmente o contrário do Corinthians. Depois de ter vencido o Bragantino, o Santos emplaca uma sequência de, se eu não me engano, 4 ou 5 vitórias seguidas, com muitos gols feitos. Só um tomado, acho que são 11 gols feitos e um tomado, é muita coisa. É uma sequência muito boa do Santos que conseguiu ajudar, inclusive, a deixar a escalação muito mais definida na cabeça do Caixinha. Agora a gente sabe mais ou menos até qual time titular que o Santos deve utilizar para a partida de logo mais. Provavelmente teremos Brazão no gol, na zaga Gil e Zé Ivaldo, como tem sido até agora, JP e Escobar. E aí tem alguma dúvida na volância, que a gente pode ter ou Pituca ou Gabriel Bom Tempo. Na volância é mais pela direita. Mais pela esquerda a gente tem João Schmidt. À frente, como de praxe, Neymar. Na ponta, Soteldo. Na outra ponta, Guilherme. Na frente, no comando de ataque, Tiquinho Soares. Informação dos treinos. Neymar não treinou nessa sexta-feira. Não é nada grave, não precisam se preocupar. Mas ele vai estar de volta assim no jogo contra o Corinthians. Ele foi poupado até por causa dessa sequência incrível de jogos que ele tem tido. Jogo quarta, domingo. O que acaba prejudicando muito um jogador que acabou de voltar de uma cirurgia de LCA. Ele acabou de retornar aos campos, acabou de se recuperar, uma sequência de jogos assim muito forte para ele. É claro que ele precisava pegar ritmo. Pegando ritmo, agora ele precisa ser poupado. É um protocolo de quando existe uma lesão muito grande como essa. E o que acontece agora? Ele provavelmente vai pro jogo, não sei se vai jogar os 90 minutos, mas 100% ele vai estar. Pelo menos nos limites que a gente já definiu para ele dentro do Campeonato Paulista. Se ele tiver com mais ritmo ainda do que nos outros jogos, eu não vou me surpreender, até porque a sequência dele tá muito boa. Outro jogador que tem chamado a atenção nos treinos, dessa vez não de forma ausente, como é o caso do Neymar, é Roleiser. Benjamin Roleiser tá se destacando muito nos treinos, assim como o Gabriel Bom Tempo. Esses dois jogadores estão deixando o Pedro Caixinha muito impressionado e essas informações estão inclusive saindo de dentro dos treinos. Nessa sexta-feira, na qual o Neymar não treinou, né? O Santos abriu os treinos para a imprensa. E aí deu para ver muito do time que pode ser o titular de logo mais. O Santos, ele, cara, depois dessa vitória contra o Bragantino, definiu que pode ser que uma classificação para a final não seja algo surpreendente. Uma sequência muito boa de vitórias, uma moral que a gente traz desde o início da temporada. É claro que teve alguns momentos de instabilidade ali, um jogo contra a Ponte, um jogo contra o Palmeiras, que não foram os melhores, mas hoje a gente já tem um time muito melhor formado, com muito mais ritmo, um time que está preparado para enfrentar grandes jogos. Agora o Corinthians, como eu já disse, vem dessa derrota de 3-0 e pode ser que tenha muita dificuldade de entrar no jogo do Santos, até porque o jogo do Santos é muito parecido com o jogo do Barcelona de Guayaquil. Eu inclusive já fiz um vídeo falando sobre o que o Santos deve aprender com a derrota do Corinthians lá no Equador para poder repetir aqui na Neoquímica. Um time que consegue apertar o adversário, que consegue pressionar e roubar a bola lá em cima, pode funcionar muito bem. Marcação encaixada e físico lá em cima. A gente não pode deixar o ritmo parar nunca, até porque o Corinthians perdeu a maioria das divididas e das bolas que eram de ambos, e aí alguém ganha por causa do seu físico. Então o Santos deve utilizar muito isso na partida de logo mais. Inclusive a arbitragem fica por Matheus Candansan, o árbitro, né, que dos ruins não é o pior. É claro que a gente ainda vai ter a Edna
pro jogo de logo mais contra... Logo mais não, a Edna pros jogos da final, eu acredito. Mas Matheus Candansan vai ser o árbitro, contrariando que as pessoas falaram que seria essas duas árbitras, Edna e a outra, eu esqueci qual é o nome dela. Mas enfim, será o Candansan. Eu tô muito animado pra esse jogo. O que você espera? Agora a gente vai ter todos os titulares em campo, não. Todos os jogadores, reforços, com mais ritmo. David Washington ainda não estreou. Ele que estrearia pelo Bragantino, mas por uma mudança de planos acabou não estreando. Ou vai entrar no Gabriel Veron. Então acredito que na partida contra o Corinthians, se o resultado estiver favorável, lá pros 70, 60 minutos de jogo, deve entrar David Washington, deve entrar Roleiser, deve entrar jogadores diferentes. Veron, talvez... jogadores que foram reforços agora nessa janela de transferência para poder também dar um tempo de descanso para os jogadores do Santos. Guilherme e Neymar, que vem jogando todas as partidas de forma consecutiva. Inclusive, talvez saia um Gil, entrar um Luan Pérez, para dar uma folga para esses jogadores. Eu acho que o Santos consegue vencer de forma tranquila. Sim, vai ser um jogo muito difícil. Mas se a gente conseguir emplacar o jogo, talvez um 2-0 não seja impossível. Acredito que o Santos passa. Estou muito nervoso, estou muito ansioso, estou com medo, sim, do que pode acontecer, porque, cara, se for um jogo horrível do Santos, tudo que a gente planeja daqui pra frente no torneio, ou no torneio não, porque o torneio vai acabar se a gente perder, mas na temporada precisa ser replanejado. Uma derrota pro Corinthians simples em Itaquera não é impossível, já que o Corinthians é muito bom dentro de casa, perdeu pouquíssimos jogos, ainda não perdeu na Arena nessa temporada, então é um time encadido de enfrentar lá. Mas a gente pode sim conquistar nossa terceira vitória na Neoquímica. A primeira foi em 2015 pela Copa do Brasil. A segunda foi com o Marcos Leonardo em 2022, naquela virada muito top pelo Paulistão também. Então agora eu espero que a gente possa demonstrar a força que o Santos tem e o Neymar possa destruir o Corinthians dentro da Neoquímica. Vejo vocês na próxima oportunidade. O pós-jogo tá chegando. Daqui a pouco, depois do jogo, assim que acabar, eu volto para falar o que foi, se classificados ou se não classificados, o Corinthians e Santos da semifinal do Campeonato Paulista. Vejo vocês na próxima e falou!